Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa. Dessa vez aqui para falar sobre três assuntos polêmicos aí da semana e talvez mencionar algumas reflexões. Vamos ver como é que isso sai, né? Não tenho certeza ainda. Por quê? O que acontece? Para quem acompanhou, essa semana rolou uma mini polêmica envolvendo a cantora Lizzo. Já falei muito dela aqui, a gente tem um podcast só disso, de vez em quando eu menciono. Ela é realmente muito importante porque nos últimos anos ela teve um reconhecimento enquanto carreira musicalmente, né? Ela conseguiu alcançar ali muito sucesso e dentro das suas músicas ela tem uma exaltação à liberdade do corpo, à liberdade de você ter um corpo fora do padrão, abrindo aspas nesse padrão. E o que significa? Colocando em pratos limpos, a Lizzo é gorda. E, tipo, gorda de verdade, não é só aquela gorda que todo mundo acha que a mulher que tá com, sei lá, 70 quilos ela é gorda. Tipo, sabe, é igual na Território Lovecraft, lá no Lovecraft Country, em que tem a... Não é a Ruby, é a Ruby não, é aquela, a Hipólita, tipo, gente chegando em cima, meu Deus, ela é uma mulher gorda e tal. Cara, é um corpo normal, gorda é um pouco mais do que isso. Enfim, não vou entrar nesses pormenores, mas a questão é a Lizzo, enquanto cantora gorda, ela sempre falou sobre, né, se aceitar, se gostar. Ela consegue ser um símbolo sexy para as pessoas, para as mulheres, para os homens, e isso é muito bacana, porque independente de como seu corpo se parece, você é um pouco mais do que isso, e mesmo, assim, já deu para entender o que eu tô querendo falar. E Bruno, qual foi a polêmica? A polêmica foi que ela entrou numa onda recentemente de, sei lá, de emagrecer, tá entendendo? Ela iniciou falando que estava prezando pela saúde, e tem aquela coisa, ela estava malhando bastante, fazendo muitos desses tratamentozinhos, né? Tipo, eu digo esses mini tratamentos, mas enfim, ela tava postando muito nas redes sociais, a questão do malhar e tudo, e até aí tudo bem, porque tipo, cara, não é só porque uma pessoa é gorda que ela não faz exercício, não é só porque uma pessoa é gorda que ela é necessariamente sedentária, não. A Liz em si, ela toca vários instrumentos de sopro, ela faz dança, mil e uma coisas, então, tipo, obviamente, ela não é uma pessoa sedentária. Só que aí ela postou recentemente um vídeo em que ela tá tomando um shake, aliás, ela fala sobre esse shake que ela tá tomando, numa espécie lá de dieta que ela fez, e ela chegou a postar um vídeo de antes e depois, onde ela fazia uma comparação do corpo dela, de tipo, olha o quanto eu emagreci, olha o quanto eu diminuí, tomando shake e tal, aquilo outro. E cara, isso é muito prejudicial por tantos motivos. Eu vi até uma outra influencer negra americana que fala sobre o corpo, falando sobre isso. E ela falou que ela se sentiu muito engatilhada, né? Quando a gente fala o trigger, né? Ela se sentiu muito mal porque, cara, é o que a cultura da dieta faz com a gente todo momento. Tipo, olha, toma só esse shake aqui de, sei lá, beterraba com abóbora e você toma ele uma vez por dia, depois passa o dia andando de bicicleta e em uma semana você vai estar magro igual fulano de tal. Sabe, tipo, essas loucuras tipo, que você tem que passar fome até você estar com um corpo magro para ser aceito. Essa é a cultura da dieta. Essa é a cultura de você realmente passar fome até você ser aceito. E isso é muito prejudicial. E aí quando a gente viu a Lizzo fazendo algo próximo a isso, não tô dizendo que ela fez isso, mas ela fez algo próximo a isso, todo mundo ficou tipo, poxa vida, cara, isso é pesado, isso é tenso. Seria bom que ela não fizesse isso. Então foi um gatilho, foi um problema. E aí um dia depois, mais ou menos, ela postou, ela foi, enfim, questionada sobre isso, rolou toda uma movimentação sobre isso. E ela falou que primeiro ela não estava passando fome, ela estava apenas comendo algumas coisas. E aí, sei lá, né, uma dietazinha, que não era bem uma dieta, né, mas era mais, enfim, um cardápiozinho lá específico. Ela estava tomando esse shake em relação à saúde mesmo. E que para todas as mulheres, para todas as pessoas, elas são livres para fazerem o que quiserem com o corpo delas e que que elas precisam primeiro aceitar o corpo delas como ele é e tal. E ela apenas tentou fazer coisas relacionadas à saúde, não a, enfim, emagrecer e tal. E ela ainda citou bastante que, tipo, ela continua sendo gorda, ela continua sendo quem ela é e isso não precisa definir ela. E realmente, ela, assim, eu não tô dizendo que a Lizzo errou nem nada do tipo. O que eu tô dizendo, e o que muitas pessoas falaram e atentaram, é o seguinte: ela tá nessa situação porque assim como nós, assim como todos nós que sofremos com a gordofobia e com toda a questão da sociedade que impede que o corpo gordo exista enquanto ele essa loucura de que a gente nunca tá satisfeito, a gente nunca tá confortável, a gente nunca tá se sentindo bem como a gente é.
Então, você vê alguém que alcançou tanto sucesso, alguém que tá lá, alguém que chegou lá, alguém que é respeitado, alguém que, sabe, que tá tudo bem, entre aspas, tudo bem com a pessoa, e ainda assim ela sente a pressão e a necessidade, como o ambiente todo molda ela, a querer mudar, a querer emagrecer, a querer ser um pouco menor, sabe? Então tem muito disso. Tem muito dessa questão de você ver como a sociedade, de maneira geral, ainda é muito tóxica com a gente, e mesmo alguém que a gente tinha como símbolo ainda se afeta um pouco por isso, ainda é afetado por isso e ainda sofre bastante. É muito complicado, sabe, você pensar sobre isso. E mais uma vez, quando você pensa na cultura da dieta, na cultura desse emagrecimento e tal, etc., são 3 pontos importantes. Primeiro, a ideia de que você precisa mudar completamente como você é para poder ser aceito. E nem sempre você vai ser aceito depois de mudar. Segundo, é a necessidade de você se mutilar, seja você fazendo seu corpo passar fome até emagrecer, ou então mesmo fazendo cirurgias e mais cirurgias, ou seja, se mutilar literalmente. E por último, essa constante pressão em que você não se sente bem, não se sente aceito de maneira nenhuma. Então é muito complicado, é bem difícil, a situação não para por aí. E eu quis falar sobre isso só porque foi algo que eu achei importante, impactante. E num ano como esse em que a gente tá vivendo, e rola muita piadinha do tipo: ai meu Deus, eu engordei nessa pandemia. Ai meu Deus, quando for no ano que vem eu tenho que voltar com tudo pra academia, senão eu vou ficar horrível. Sabe, tem muita gente entendendo a estética de maneira errada, sabe? Tipo, estética não é sobre isso, estética não é sobre você ter um corpinho de estátua, sei lá. Sabe, é muita linha você entender pontos fortes e pontos negativos do que você acha belo, sendo que a própria beleza ela é completamente a palavra seria diferente para cada um que vê, para cada um que enxerga. Então, sei lá, é meio foda. Eu espero que, se você tá ouvindo isso, que você reflita um pouquinho sobre isso, é que você pare pra pensar, sabe? Pare pra ver o que tá acontecendo, pare pra ver se você não falou nenhuma merda do tipo. Eu sempre falo, gordofobia é foda porque muita gente não leva a sério, mas afeta muita gente. Teve muita gente que já morreu por conta disso, e eu tô falando literalmente. Teve gente que sofreu bullying por conta do corpo até ser levado ao suicídio, sabe? Então é sério, o assunto é sério. E, mais uma vez, mesmo alguém tão poderoso, entre aspas, quanto alguém que chegou lá, entre aspas de novo, ainda sofre com isso constantemente. Outro ponto que eu ainda queria falar, e ainda envolve um pouco essa ideia de você ter uma pessoa que você admira, entre aspas, caindo do pedestal, foi o que aconteceu com a Letitia Wright. Ela que fez a irmã, a Shuri, né, a irmã do Pantera Negra, lá no filme do Pantera Negra. O Chadwick, que morreu esse ano também, foi tenso pra caramba. E aí a gente tem a atriz que recentemente soltou comentários na internet que foram anti-vacina e preconceituosos contra pessoas trans e LGBT. E cara, foi tipo assim, é uma chuva de decepção enorme, sabe? Inclusive eu sugiro o episódio do The Library is Open, que eles falam sobre isso. E cara, é uma chuva de decepção tão grande, primeiro porque ela era mais cotada pra assumir o papel finalmente de Pantera Negra por conta de, pelo menos pelos fãs, né, mais voltada pros fãs. Eles queriam continuidade na história, queriam honrar o legado do Chadwick, eles queriam que ter alguém tão importante, tão bacana. E a atriz ela é super cativante nesse sentido, no filme ela funciona muito bem. E cara, quando você vê que a pessoa por trás do papel, ela consegue transmitir uma mensagem tão ruim. Mais uma vez, por que isso é tão ruim? Porque a gente pega uma pessoa que estava no auge, ela estava ali, mais uma vez, sendo contada para um papel mega importante, mega representativo para a própria comunidade negra, e ela vai espalhar comentários e usar essa influência dela para algo tão negativo, que é falar contra a vacina, que é falar contra a liberdade sexual, que é falar contra pessoas da sigla e por aí vai. Então, cara, é muito fodido isso, é muito errado. Porque depois ela usou o argumento bem idiota de dizer que ela estava apenas exercendo a liberdade, que você tem que ter um pensamento crítico, um pensamento avançado para poder entender, para poder questionar as coisas como elas são. E caramba, olha o que você está falando. Você está falando literalmente que ser antivacina é questionar as coisas como são, questionar a verdade. Existe hoje um movimento real de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, que estão fazendo comícios para dizer que não podem tomar vacina contra uma doença que já matou 180 mil
brasileiros e no mundo todo quase 2 milhões de pessoas, sei lá. Cara, isso é muito tenso, isso é muito absurdo. E mais uma vez, o problema nesse caso é a própria plataforma. É alguém que é tão grande, alguém que alcançou um local tão importante em que todo mundo meio que olha e pensa, poxa, essa pessoa tal. E ela faz isso, sabe? Ao mesmo tempo que é um pouco de erro de você colocar uma pessoa num pedestal, também é um erro da própria pessoa de não reconhecer a sua plataforma. E eu já falei isso em outros programas, é você assumir a sua responsabilidade em relação à sua plataforma. E esse é justamente o terceiro ponto que eu queria falar. Porque essa semana mesmo eu falei mal de alguns podcasters, entre aspas, por aí. E eu já falei até mesmo no episódio com o Júlio lá do Porco Pop, em questão do Nerdcast, por aí vai. Que o meu problema maior sempre foi, cara, você tem uma plataforma incrível. Você tem uma plataforma que alcança, sério, milhões de pessoas. Os caras juntaram em uma semana não sei quantos milhões de reais. Mesmo num estado de pandemia em que a galera tá sem dinheiro. Ou seja, a sua plataforma e a sua influência é gigante. E você não para pra, sei lá, compartilhar algo positivo, no sentido de ir contra quem tá falando merda e a favor de quem tá falando coisas positivas. No caso lá do GugaCast, sei lá, 6 meses depois foi preciso um convidado ir lá pra falar que tem que defender o SUS. Mas os próprios nunca falaram sobre isso, nunca deram uma brecha, nunca deram a entender sobre isso. E mesmo quando o convidado falou, eles só mudaram de assunto. Cara, isso é muito sério. Assuma a responsabilidade enquanto você tem uma plataforma. Eu vejo muita galera pequena, muita galera de podcast muito pequeno, chegando lá e dizendo, ei pessoal, olha, isso aí tá errado, tal. Por quê? Porque eles querem compartilhar com aqueles 20, 30 ouvintes que eles têm fiéis, para que os ouvintes dele possam se tornar conscientes. E cara, isso é responsabilidade com a sua plataforma. Porque não é só você estar ali e dizer que você chegou lá e você é uma empresa de sucesso, não. Não, se você trabalha com mídia, trabalha com entretenimento, se você trabalha com tipos de consumo que vão atingir massas nesse sentido, você tem uma responsabilidade, você tem que pensar que se a sua voz é ouvida a esse nível, existe uma responsabilidade, você não pode falar qualquer coisa. Os caras demoraram, sei lá, 6 anos, não sei, para poder finalmente... 6 anos não, mas vamos lá, 3 anos considerando a atual situação. 3 anos para falar contra o governo, e ainda não falaram diretamente, falaram apenas que é perigoso você ter governos autoritários. Cara, pode falar com todas as letras, não tenha medo de, eu vou perder o meu público. Se o seu público é esse, tente educá-los, tente ensiná-los de maneira correta, sabe? Ficar passando a mão em gente que tá literalmente querendo matar todo mundo. Olha bem o que você tá fazendo, olha bem o que você tá falando. Muita gente reclama, Bruno, você não pode ser assim, você não pode esperar isso e aquilo outro. Cara, a gente tá lidando literalmente com pessoas que estão querendo que as outras morram. Seja no caso de preconceito em relação à gordofobia, seja em caso de preconceito contra os antivacinas, seja em caso de preconceito contra o pessoal do LGBT e por aí vai. Cara, é gente que tá literalmente desejando a morte das pessoas que não são como eles. Isso é sério, isso é importante. Mas enfim, são pequenos assuntos que eu queria conversar, que eu queria trazer à tona. Quase um desabafo, né, também. Mas é porque eu acho que é importante, principalmente nesse momento que as pessoas ainda estão querendo bancar os reflexivos, que sejam para esse sentido, sabe? Mas eu acho que em relação a colocar as pessoas no pedestal, é muito isso, é de você saber que existe um ser humano por ali, óbvio que ele não vai sempre acertar, mas a gente tem que torcer para que ele seja um bom exemplo, não só pra gente, mas para as próximas gerações, para mostrar, olha, se a pessoa chegou lá, a gente tá junto. Não no sentido de que a pessoa chegou lá, ela é maravilhosa, eu vou idolatrar ela. Porque as pessoas confundem muito isso, por exemplo, abrindo polêmica cada vez mais. Beyoncé da vida, todo mundo encara, Beyoncé é rainha, ela é única, maravilhosa. Show de bola, mas é que tá, o papel da Beyoncé não é só isso. Não é só ser a melhor artista, entertainer e por aí vai. O papel da Beyoncé enquanto mulher negra, e que fala sobre isso abertamente nas suas músicas hoje em dia, é mostrar que ela pode alcançar, que ela pode chegar, e que você que está ouvindo, que você que está trabalhando, que você também pode se esforçar para chegar junto. E o caminho é difícil, mas a gente vai conseguir mesmo assim. O problema é você não ter comparativo nenhum. Eu sempre falo isso em relação a escrever livros e por aí vai. Se eu tô conseguindo chegar, eu quero abrir o caminho, eu quero facilitar para cada vez mais pessoas. Esse é o papel, sabe? Essa é a importância. A ideia de você ser ídolo e por aí vai
é muito nesse caminho, de você mostrar como fazer ou como não fazer. Enfim, para finalizar, eu quero deixar também sugestões de podcasters. Eu quero deixar que vocês continuem acompanhando o Highcast, lá do Hector Souza, que já trabalhou aqui, já veio participar aqui. Própria Joana Monique, lá no Bicha Nerd, que tá vindo com um novo projeto aí, então acompanhem lá. Júlio, lá do Porco Pop. Temos Renan, lá do Midnight Room. Temos outro Renan do Infinito Particular. Tem uma galera muito boa que eu admiro muito. O próprio pessoal do podcast de garagem. Pessoal do Paquitos, abraço pro pessoal do Paquitos. Bruno, Vamos Dominar o Mundo. Sabe, é uma galera que eu gosto muito, é uma galera que eu tô sempre em contato. O Danilo do Honestcast. Abração, Danilo. Espero que a gente continue fazendo novas parcerias, que a gente continue gravando mais. E se eu não falei você aqui, desculpa, mas é só porque eu tô fazendo aqui realmente improvisão. Na ponta da língua, todo mundo aqui. Abração mesmo. Obrigado mais uma vez, Luciano, Leandro, lá do Miopia. Os caras apoiaram a gente bastante. Então, muito obrigado mesmo. Um abração pra todo mundo. E tenham um ótimo final de semana. E encontro vocês semana que vem. Abração. Escutem boas músicas. Tchau. Cuidado com o poder que vão te dar, porque poder também pode levar ao bossing. Depois eu sei que vão ligar sem tempo de pular. Vai se matar com 9. Hoje eu passei pra buscar uma carga e vi que você tava lá sozinho, esperando a boca abrir como se fosse um cigarro. Cê acha, mas não tá frio. Abriu a boca, não era sono, pelo contrário, atividade. Os amigos tava como armada até os dentes, passando pano pros crentes. Será que é porque a igreja tá suja? Picharam o muro do candomblé, parece limpeza dentro da lei do branco. Tem gente que vê beleza em desrespeitar a fé em cima de um tamanco. Tão pregando papo reto, mas o pastor tá manco e cai. Não aguentou o tranco, vai. Grita que é filho do pai, sei que é adotado. Só porque sou bem dotado, me chamam de Exu, mas não vejo como fardo, só vejo fardas, essas mais sujas que a igreja, corpos na escada. E o Estado vai passar o pano mais uma vez. Veja na revista racista, católico, a culpa é de vocês. Cuidado com o poder que vão te dar, porque poder também pode levar ao posse. Depois eu sei que vão ligar sem tempo de pular. Vai se matar com 9. Hoje eu passei pra buscar uma carga e vi que você tava lá sozinho, esperando a boca abrir como se fosse um cigarro. Cê acha, mas não tá free. Meus amigos poderosos conversam assim, agressivo casualmente, tipo de casal que mente. Quem entende essa gente? Estranho pra mim. O problema não é o raio, nem encher o saco de raio. Meu amigo, encheu o raio do saco. Mato quem vier cuspindo, falando alto. Mato, sou o gangsta do mato. Cuidado com o poder que vão te dar, porque também cê vai querer dar rolê no shopping. É ruim, vai por mim te contar, já fui lá, todos me olhavam assim. Cuidado com o poder que vão te dar, porque também se você moscar vai querer tomar lean. É ruim, vai por mim te contar, já bebi, deixa os dentes podres.